Olá, meus irmãos, bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de Deus estejam convosco mais uma vez neste dia. A lição de hoje é o título A Última Ceia. Irmãos, toda essa semana, a lição de sábado, domingo, a sábado foi só um resumo, né? Mas de domingo até quinta-feira, todos esses eventos que vamos tratar aqui, está tudo envolvido, está tudo restrito à quinta-feira da paixão, a noite que antecedeu a, a o dia que Jesus seria entregue, aquele período que, na verdade, Jesus seria preso, ou seja, a noite anterior. Lembra do texto que nos fala assim? E na noite em que foi traído, Jesus foi crucificado na hora terceira, isso, ou seja, às 9 da manhã, e ficou lá até às 3 horas da tarde, que é chamada de hora sexta. Então, assim, nesse aspecto, perdão, hora nona, né? Que é a hora que ele foi morto, ele foi como é que se diz? Ele foi sacrificado, ele foi crucificado às 9 da manhã, e das 9 até a hora nona, que é hora nona, seria 3 horas da tarde, a gente então leva em consideração que isso foi à noite, ou seja, todos esses dias aqui, domingo, quando fala de inesquecível, aquele momento lá na casa de Simão, foi na quinta-feira. A última ceia foi na quinta-feira. No Getsemane foi na quinta-feira. E naquela época que todo mundo fugiu de Jesus, né, os seus discípulos, também foi na quinta-feira. E na negação de Pedro, também foi na quinta-feira. Tudo aquilo foi à noite. Então, a gente vai estudar nessa lição todos os dias, né, de segunda, de domingo até a quinta, assuntos que foram voltados para a quinta-feira da paixão, a noite que antecedeu a morte de Cristo. Então, esse termo aqui, a última ceia de Jesus, ela tem como uma consideração aquele que foi substituído. A Páscoa, né, do hebraico Pessah, que quer dizer passagem, o sentido de que quando os israelitas saíram de Egito, da passagem para a terra de Canaã, que na verdade aqui eles ainda estavam na noite em que eles iriam sair do Egito. Então foi celebrado ali a Páscoa. Quando Jesus celebra a ceia, ele tira, na verdade, o cordeiro pascal. O cordeiro não aparece ali, ele aparece, na verdade, ou quando eles comem, Jesus institui outra coisa diferente, que é chamado tanto o vinho quanto o pão. Claro, não existia a festa dos pães asmos, que ela passava-se 7 dias. Também foi uma festa que demonstrava tudo aquilo que eles tinham passado. O pão asmo, ou aqui, como é dito no capítulo 24 de Mateus, de Êxodo, perdão, é falado sobre o pão sem fermento e ervas amargas. As ervas amargas também foram tiradas. As ervas amargas simbolizavam o período de angústia que eles passavam, o amargor que os israelitas passaram lá no Egito. Então, aquilo foi retirado, porque em Cristo, aquela condição de escravidão que o amargor trazia foi liberto por sua morte. Jesus também coloca na Santa Ceia ali o vinho, que era algo que aplicava-se para o seu próprio sangue, que seria derramado. Lembre-se que em Êxodo 24, Moisés pegou o sangue e aspergiu o sangue do cordeiro em todos que estavam ali presentes. Então eles receberam o sangue de Cristo. Cristo agora coloca o seu sangue à disposição para que todos aqueles que possam participar da ceia participem e celebrem daquilo que ele realizou, nos dando a libertação, nos tirando da escravidão do pecado, que as ervas amargas simbolizavam a escravidão do Egito, e nos concedendo a eterna redenção. Por isso que hoje, aquilo que nós conhecemos como Santa Ceia na igreja, ou cerimônia da comunhão, a gente encontra nesses elementos o que Cristo fez. Jesus fala assim: e vocês executarão essa cerimônia e comerão da ceia até que eu lhe venha, ou ele chega a dizer, até aquele dia. Uma outra coisa que Jesus acrescentou aqui nessa cerimônia é o lava-pés, ou chamado também de cerimônia da humildade. Esse rito, irmãos, demonstrava que agora ninguém deveria se considerar melhor do que ninguém. Lembre-se que quando Jesus começa a fazer esse ato, ele estava ensinando aos discípulos aquela disputa que existia entre eles, quem era o maior, quem queria sentar-se à sua direita. Agora, naquela cerimônia, todos deveriam servir, e Jesus serviu a todos. Ele, de fato, lavou os pés de todos os seus discípulos, lavou os pés de Judas, o traidor. Então, assim, nós entendemos aqui, diante dessa situação, que o que Cristo tinha feito na Santa Ceia era para deixar neles que ninguém era melhor do que ninguém, a cerimônia da humildade, reconhecimento de que ao você
reconhecer que você não é melhor do que o seu irmão, e ao lavar os seus pés, você mostra a igualdade. Se tiver alguma coisa em falta, a gente sempre fala isso, né? Quando eu celebro, quando eu era ancião da igreja e celebrava a Santa Ceia, eu sempre dizia que todos deveriam acertar as contas uns com os outros, para que participassem do corpo e do sangue de Cristo de forma pacífica, de forma tranquila. E eu sempre aconselhava, se, exemplo, alguém tem algum problema com outro irmão, que aquele problema fosse resolvido na cerimônia da humildade. Que eles fossem até lá, conversassem e um lavasse os pés uns dos outros, um do outro, a fim de que naquele momento eles pudessem participar da ceia com alegria, com leveza, com certeza de que sua vida com Deus está em paz. Tanto aquele que causou quanto aquele que foi ofendido, enfim, resolvesse aquela situação. Seria muito bom que a Santa Ceia na igreja hoje fosse voltada mais para esse tipo de rito e não simplesmente fazer com aqueles amigos ou colegas porque se dão muito bem, mas procurar alguém e se de fato tiver, claro, alguma desavença, algum desentendimento, que naquele momento possa ser sanado, porque não entrará, irmão, no reino dos céus ninguém com inimizade com ninguém. Você pode não ter afinidade com aquela pessoa, mas ser inimigo de alguém não fica legal, não é conveniente para aquele que se nomina como servo de Deus. Então, assim, Jesus aqui, ele faz essa transformação, essa mudança, né? O pão agora significa o seu corpo e o vinho, que significa o seu sangue. Todos nós, quando Jesus falou assim, celebrarei esse ato até que ele venha, porque só quando Cristo voltar é que participaremos da ceia do Senhor, nas bodas, como é chamado, as bodas do Cordeiro, onde todos nós participaremos de fato para sempre. Que Deus, portanto, nos abençoe e que tenhamos esse coração, essa certeza, essa convicção de que em Cristo todos somos irmãos, não somos melhores uns que os outros e em Cristo fazemos parte de sua família. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua mensagem e nos ajuda, ó Deus, a reconhecer a Tua soberania para conosco. Perdoa nossas faltas e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.